Na época, eu trabalhava em telefone público. Na década de 90, um telefone custava $3.000. Então, uma empresa pequena não tinha 20 linhas telefônicas, $60 mil em linha telefônica para vendedor ligar. Então, naquela época, o vendedor trabalhava no orelhão. Então, era um vendedor que andava com 80 fichas telefônicas do bolso, pendurado. Então, eu ia ficar num telefone público por 2, 3, 4 horas ali, falando com o cliente, marcando as minhas visitas, e vinha gente atrás na fila. E aí eu já botava ali pilha de ficha em cima para o cara já olhar para a pilha de ficha e deixa eu procurar o telefone público. Não é? Então, o que acontece? Eu não gostava de ficar em pé ali. As pessoas acharem que o cara tem paixão por vender e por isso que ele vende muito. Não. Uma pessoa que vende muito, ele tem paixão por vencer, não por vender. E vender é o meio para vencer. E aí é óbvio, né? Quando você entende isso, no meio do caminho você vai encontrar o prazer. Você vai encontrar também aquilo que você gosta. O garoto da periferia do Rio de Janeiro, que aos 23 anos fundou uma escola de inglês com o dinheiro do cheque especial e que aos 26 ficou milionário. O empresário que vendeu a WhatsApp em 2013 por R$960 milhões e a recomprou 2 anos depois por 398 milhões. O bilionário brasileiro que resolveu dar uma de cartola nos Estados Unidos ao montar o seu próprio time de futebol, comprando o Orlando City por $120 milhões em 2013. Time que hoje, por sinal, está avaliado em cerca de $600 milhões. Um dos empreendedores mais populares do país, que por conta de um projeto chamado Geração de Valor, já ficou acima de nomes como Papa Francisco, Bill Gates e Jorge Paulo Lemann em uma pesquisa com jovens brasileiros sobre os líderes mundiais mais admirados. A história do Flávio Augusto pode ser contada de muitas maneiras. E é por isso que no episódio de hoje a gente vai conhecer os bastidores de cada um destes momentos marcantes e entender um pouco mais da visão de negócios do empresário que conseguiu gerar bilhões em valor. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo. Neste momento em que diversas empresas estão precisando se reinventar, está mais do que na hora de colocar seu negócio na internet, certo? A dica é: conte com a Localweb e seus diversos produtos. Além de criador de sites, a Localweb tem criador de e-commerce, e-mail profissional, e-mail marketing, meios de pagamento e muito mais. Tudo que é essencial para pequenas e médias empresas melhorarem sua presença digital. E tudo super. A navegação é super intuitiva, bem fácil, e o preço é super acessível. E a Localweb conta ainda com um super suporte técnico disponível e preparado para te auxiliar. Corre lá e acesse www.bigtechparatodomundo.com.br BIGTECH para todomundo.com.br ou localweb.com.br LOCAWEB.com.br. Criança normal, sempre estudei em escola pública, sempre fui bom aluno na escola, passei assim, um período na escola tranquilo, nunca foi uma dificuldade na parte acadêmica e tal. Meus passatempos eram normais, soltar pipa, jogar bola na rua, como se faz na periferia, mas eu também sempre fui músico, sempre toquei muitos instrumentos musicais, então essa era uma coisa diferente que eu tinha e tocava vários instrumentos, né? Praticamente foi uma infância normal de uma criança da periferia, sem nenhuma variável. Meu pai era sargento do Exército, minha mãe professora do estado do município do Rio de Janeiro. Então, assim, tínhamos um orçamento muito limitado, de classe média baixa,
mas não éramos de classe baixa, não éramos de classe miserável, assim, pessoas que passavam fome de forma alguma, já que eles eram funcionários públicos e a gente sempre tinha alimentação e meus pais eram muito envolvidos com programas sociais e eu acabei passando boa parte da minha infância e adolescência ajudando eles em trabalhos voluntários, né? Como eles eram funcionários públicos, a gente não tinha essa... Todo mês tinha a compra do mês e a gente tinha o que comer. Então, a gente tinha uma vida muito simples. Talvez hoje seria uma família de renda de R$5.000, renda familiar de R$5.000, R$6.000, o que é uma renda hoje, né, atualizando, é uma renda que a pessoa consegue viver, obviamente, com várias limitações. E éramos meu pai e minha mãe, eu e mais 2 irmãs e minha avó. Nós morávamos todos juntos, éramos 6 pessoas, morávamos num apartamento de 60 metros quadrados, com um banheiro só. Na hora de tomar banho, eu tinha fila, no bairro Jabur, que é na periferia do Rio. Para qualquer lugar que você ia no Rio de Janeiro, era 2 horas de ônibus, cheio, e essa era a minha vida. Mas também nada demais, assim, eu nunca me senti com privação, nunca me senti infeliz, nunca me senti... Enfim, eu sempre fui uma pessoa feliz com a minha família, sempre é uma família estruturada, não é uma família desestruturada, bem estruturada, com a presença muito forte da minha avó, que minha avó era lavadeira, foi lavadeira, né? Criou 3 filhos sozinha, sem marido e lavando roupa, sabe? Aquelas mulheres com trouxa de roupa na cabeça, andando, essa era minha avó. E praticamente foi a pessoa com quem eu tive mais contato, já que meu pai e minha mãe trabalhavam. Minha mãe trabalhava no estado, no município, então passava o dia todo trabalhando. Minha avó foi uma grande influência na minha vida. Ela praticamente, com seu empreendimento, que era lavar roupa para fora, criou 3 filhos, um deles minha mãe. E aí, aos 13 anos, é que você teve a primeira ideia do que poderia fazer da vida aí, né? Foi isso que veio a ideia de ser marinheiro? Como toda criança, eu não pensava muito o que eu ia fazer. Eu achava que ia ser bombeiro quando era mais novo. Com 13 anos foi quando eu comecei, por influência da minha mãe, pensar no que eu queria fazer. Eu havia dito que eu queria ser militar. Então a minha mãe pesquisou a carreira militar mais promissora era se você fizesse um concurso para as escolas de formação de oficial. Eu, então, decidi me inscrever para fazer a prova dessas escolas de formação de oficial para a Marinha, para o Exército Aeronáutico. E aí minha mãe pesquisou uma escola que na 8ª série me preparasse para essa prova, me preparasse para esses concursos. Eram concursos públicos, né? E eram muito concorridos, assim, na ordem de 20 a 30 mil candidatos, concorrendo para 200 vagas. Então era extremamente concorrido, a prova também era extremamente difícil, eu não tinha a menor noção do grau de dificuldade disso. Eu fui lá para essa tal escola, que ficava em Madureira, que era um bairro bem distante lá da minha casa. Eu concordei e fui. Então foi o ano de 1985, um ano bem diferente, porque eu passaria com 13 anos de idade, passar 2 horas e meia por dia num transporte público, cheio, vendo assalto, vendo briga, vendo tudo que você imagina. Era uma aventura cada ida e cada volta para casa, para poder me preparar para esse concurso. Foi quando começou essa nova fase, eu estava aspirando ser oficial das Forças Armadas. Não sabia se era Exército, Marinha, Aeronáutica ainda. Eu acabei entrando na Marinha por fim, porque nem sei por que direito. Acho que era mais difícil a prova. Não era uma grande vocação. Eu era muito jovem ainda. E eu levei 3 anos para ser aprovado. E aí sempre que eu gosto de citar, o fato de que, da minha parte, eu assumi o risco de parar 2 anos na minha, digamos, entre aspas, minha carreira acadêmica, porque eu repeti a preparação por mais 2 anos, além do primeiro ano, ou seja, por 3 anos, até que eu conseguisse ser aprovado. Então eu tinha uma defasagem muito grande para eu poder competir com 20 mil candidatos por 200 vagas. Era uma defasagem enorme e aí eu me dei conta dessa defasagem. Então, da minha parte, eu assumi esse risco e da parte da minha mãe, ela dava o salário dela inteiro, um dos salários, tinha 2 empregos, então um dos salários dela inteiro, ela pagava nessa mensalidade dessa escola para eu me preparar. E aí eu entrei na Marinha, fui para Angra dos Reis, com 15 anos de idade saí de casa, fui para Angra dos Reis a gente morava dentro da escola, onde eu fiquei por 2 anos só, né? E no final do 2º ano eu fui convidado a me retirar, né? Eu fui expulso por indisciplina.
não servia mesmo para ser militar. Foi uma confusão só na minha casa por causa disso, né? Meu pai era sargento e ele estava muito feliz, muito orgulhoso, porque o filho tinha passado para a prova de oficial. Significaria dizer que no início da minha carreira, aos 22 anos, depois de formado, eu iniciaria a carreira de oficial, ou seja, eu iniciaria onde ele jamais teve a oportunidade de chegar, porque não é uma decisão de mérito ao longo do tempo, mas sim uma decisão de mérito lá atrás, quando você entrou na escola de formação ou não. Então eu estava muito feliz, muito satisfeito, ele sendo ele militar. No meu caso, eu realmente não queria mais, não dava para coisa. A Marinha foi ótima experiência para mim. Acho que a Marinha fez certo, eu não tinha nada com a vida militar, não tinha nenhuma afinidade. E aí foram anos difíceis. Logo assim que eu voltei para casa, tinha 17 anos de idade. Entrei com 15, foi até 17. Meu pai muito chateado, com toda a razão, inclusive. Ele dizia que quem não quer não é expulso, quem não quer sai. E eu não queria mesmo, mas eu também não sabia que não queria. Então, realmente foi um período assim, bem chato nesse meu retorno. E aí foi quando eu tive ali, obviamente, me dedicar para reconquistar o respeito ali dos meus pais, né? Enfim, eu fui fazer o terceiro ano, de novo, com a minha mãe pagando a mensalidade lá e tal. Eu fui fazer o terceiro ano e aí eu já estava muito tranquilo quanto a qualquer faculdade. Eu fiz todos os vestibulares que eu fiz, eu passei com muita facilidade, porque eu já havia estudado muito, já tinha uma bagagem de estudo muito intensa para um concurso daquele nível. Era um concurso muito concorrido, era, sei lá, se você fizer a conta aí, 1.500 candidatos por vaga. Então, para mim, isso não me preocupava, não é? Eu passei um terceiro ano muito tranquilo, foi bastante divertido depois. Aí no final do ano eu fiz a prova para a Escola Naval, que você sai do Colégio Naval em Angra dos Reis, aí você vai para a Escola Naval, fica ali ao lado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ali que é a Escola Naval. O concurso para a Escola Naval tem só 40 vagas e qualquer pessoa pode fazer. E eu fiz esse concurso novamente. Eu fiz só a primeira fase, não cheguei nem a fazer a segunda. Eu passei na primeira fase do concurso, mostrei para o meu pai no jornal, olha, tá aqui, eu passei. E aí, pô, que legal e tal. Eu falei, mas eu não vou só para dizer que eu não estou lá, eu não vou, porque eu não quero. E, enfim, ele não precisava disso, ele estava chateado só no início, só eu que fiz questão de dar essa satisfação. Acho que isso foi importante, na realidade, para mim, para eu me sentir tranquilo, né? Depois eu estaria começando, eu faria engenharia da computação na Unicamp. Aí eu conheci a Luciana, comecei a namorar com a Luciana e resolvi não ir para São Paulo. Não, vou ficar aqui no Rio de Janeiro mesmo. E aí começaria a ciência da computação na Universidade Federal Fluminense no segundo semestre. E aí foi quando eu comecei a trabalhar como vendedor numa escola de inglês. Então eu comecei a trabalhar em março de 91. A faculdade começava em agosto, no segundo semestre. E aí eu tranquei. Quem sabe um dia eu volto. O que te encantou tanto naquele mundo de vender cursos que você falou, bom, vou continuar aqui e não vou para a faculdade? Então, eu sempre fui muito prático, né? Muito pragmático. Então, àquela altura, eu já tinha 19 anos ali, foi quando eu comecei a trabalhar como vendedor. Eu queria casar com a Luciana, eu tinha o objetivo de casar com ela. Eu tinha 19, ela tinha 16 anos, só que precisava de dinheiro. Não é? Se não tem dinheiro, como é que você vai fazer? Não dá para você fazer. Então, no fundo, quando eu entrei naquela empresa e conheci o plano de carreira que a empresa ali tinha proposto, eu falei, acabou, aqui eu resolvi meu problema. Não é? Aqui, daqui a 6 meses, se eu bater uma meta aqui e for promovido a gerente, eu vou estar ganhando mais do que quando eu me formar. Então, na realidade, o trabalho para mim sempre foi um meio para eu alcançar aquilo que eu queria. Eu tinha um objetivo pessoal e aquele meio se apresentava para mim como uma possibilidade real de eu concretizar aquilo que eu queria. Então, eu não via sentido eu ficar 4, 5 anos, obviamente, se você contar as greves nas universidades federais, vai dar 6 anos, 7, sei lá quanto tempo, e não sei se eu aguentaria muito o negócio, porque eu sou muito impaciente, e além de impaciente,
se meu computador der um problema, eu tenho vontade de tacar ele na parede. Ou seja, eu não tenho a menor vocação para fazer código, para ser programador, então eu não sei nem por que eu escolhi aquilo ali. Aliás, eu acho que eu escolhi porque era o mais difícil na época também. E eu tinha esse negócio na cabeça, ó, se é o mais difícil, deve ser o melhor, entendeu? Então, acho que foi por isso que eu escolhi. Naquela época, falava, não, no futuro vai ser... computação vai ser o futuro. E, de fato, estava certo, só que não tinha nada a ver comigo. E isso foi o que me fez trancar a faculdade para poder continuar minha carreira de vendedor, que para muitos não passava de um bico. Para mim, não. Para mim, era uma carreira de vendedor, porque eu gostei do produto, gostei da técnica e falei, cara, isso aqui eu consigo fazer. E eu vou fazer o que tiver que fazer para poder ser promovido e aí eu vou ganhar a grana que eu preciso ganhar para atingir o meu objetivo. Esse foi, né, naquele momento era esse o meu horizonte. Eu não enxergava nenhuma outra coisa a mais, eu não enxergava nada. Eu não enxergava que eu podia empreender, nada disso. Eu só tinha um objetivo, queria me casar e aquilo ali me oferecia a possibilidade disso acontecer, desse jeito. Cronologicamente foi assim, em março de 91 eu comecei a trabalhar, abril, maio, ainda em maio, 2 meses e meio foi promovido a gerente. Em maio, junho, aí eu trabalhei até dezembro de 92, ou seja, 1 ano e 8 meses depois eu me casei com a Luciana. Agora, o que fez você crescer tão rápido nessa empresa? É isso, era uma oportunidade, a dinâmica, era uma técnica de vendas muito boa, era o ambiente de cursos de inglês na época, o que tinha tanto de... Bom, sobre cursos de inglês na época, vamos começar por aí. Você tinha todas essas escolas de inglês que existem hoje, existiam naquela época. Na realidade, todas essas escolas de inglês existem há 50, 60, 70 anos. É mais de uma dezena, ou talvez 2 dezenas de marcas de escolas de inglês. É um mercado super concorrido, sempre foi. Na época, falar inglês não existia por parte da população uma percepção, uma consciência do quanto aquilo era importante para a vida profissional. Lembrando que em 1991, é disso que eu estou falando, o Brasil era um país muito fechado, você não era um país... Se alguém acha que o Brasil é fechado hoje, na época nem se compara. Hoje é muito mais aberto, o mundo é globalizado, você tem empresas internacionais, multinacionais no Brasil. Na época não. Na época o Brasil era completamente fechado. Só que, assim como a informática, na época a conversa era assim, olha, no futuro o inglês vai ser importante. Então, no futuro, informática vai ser importante, no futuro, inglês vai ser importante. Então, a gente vendia um produto que no futuro ia ser importante. É bem diferente hoje. Hoje, a gente vende um produto que é importante agora. É importante semana que vem, se você for fazer uma entrevista de emprego. Daí você vê a diferença que era vender curso de inglês hoje e vender em 1991. Então, em 1991 era esse produto que eu estava vendendo. Algo que seria potencialmente importante no futuro. Em primeiro lugar, isso, né? Então, essa empresa, ela tinha um departamento de vendas que estimulava os vendedores através de um plano de carreira. Então, os melhores vendedores dessa empresa, que batiam as metas que tinham estabelecidas, eles poderiam escalar 2 ou 3 cargos maiores, onde ele ganhava mais. E através da formação de vendedores mais qualificados, eles abriam outras filiais da rede. Então, eles chegaram a ter 30 e poucas filiais. Eu trabalhei numa dessas filiais em 1991 e eu bati as metas muito rápido. Eram metas objetivas, não eram metas subjetivas que dependiam da aprovação, opinião subjetiva de alguém. Eram metas objetivas. Eu tinha comigo que eu consegui passar num concurso, que eu me dediquei por 3 anos até conseguir aquilo que eu queria. E eu tive na minha cabeça, cara, se eu conseguir passar ali, eu vou fazer o que for necessário. Então, eu era um cara que eu acordava às 5 horas da manhã, saía uns 5h45 da minha casa para chegar no trabalho às 8h. Se eu saísse do trabalho às 6 da tarde para voltar para casa, eu levaria 3 horas. Então, eu saía depois da hora do rush, ou seja, depois das 8 eu começava a pensar em ir embora para casa. Geralmente eu ia embora às 9 e chegava às 11 da noite em casa. Então, era um cara que chegava em casa às 11 da noite e às 5 horas da manhã eu estava acordando de novo. Essa era a minha rotina para encarar o desafio de, inclusive, competir com pessoas que moravam a 5 minutos do trabalho. Chegavam lá, cheirosinho, perfumadinho, e eu já tinha lá 2 horas de ônibus cheio até chegar no trabalho. Mas eu estava decidido a ser aprovado nesse concurso, entre aspas. Não é? Então, foi essa minha consciência que me fez
me dedicar bastante, mas além de me dedicar, eu considero que eu estava muito proativo e muito aberto para aprender e muito interessado para aprender, somado ao meu esforço, e aí isso gerou resultado. Esse resultado rápido fez com que eu chegasse em 2 meses e meio numa proposta de promoção que levava entre 4 a 6 meses. Então, eu cheguei muito rápido, eu tinha 19 anos, e aí eu fui gerente, e aí comecei a aprender os processos naturais de liderança sobre vendas, comecei a fazer recrutamento e seleção, treinamento de vendedores. Então, não foi tão fácil depois que eu cheguei gerente, aí eu empaquei um pouquinho por 1 ano, mas depois eu já deslanchei de novo, e foi quando eu casei. Então, em dezembro de 92 eu casei, eu já tinha sido promovido de novo. Eu era um gerente mais sênior, já no final de 1992. E é assim, não é que eu ganhava muito bem, não, sei lá, eu ganhava pouco ainda, não é? Mas já dava para me casar, não sei, se eu fosse trazer para valores de hoje, talvez eu ganhasse uns 5 mil reais, já como gerente. E aí eu me casei. Aquela primeira meta se cumpriu. Eu tinha que descobrir agora um novo horizonte. O pragmatismo já tinha se transformado mais em uma paixão por vender? Quer dizer, já tinha essa coisa ou era mesmo só essa meta? E qual que foi a nova meta aí, né? Se era só uma meta? Letícia, eu sou muito pragmático, mais uma vez. Eu gosto de vender, eu acho que é legal, mas eu nunca vendi porque eu tenho paixão por vender. Eu tenho paixão por alcançar o resultado que eu quero. Vender não é o fim, vender é só o meio. Empreender, para mim, não é o fim, empreender é um meio. Então, eu penso que quando você tem um fim bem definido, você vai enxergar o meio de uma outra forma. Muita gente, às vezes, eu vejo muitas pessoas muito jovens, muito preocupados em fazer o que gosta. E o que é fazer o que gosta? Eu faço o que eu gosto. O que eu gosto é atingir o meu fim. O meio, entre onde eu estou hoje e o meu fim, existe um meio. Nesse meio tem um monte de coisa que eu não gosto. Ninguém gosta de tudo que faz. Isso é uma ilusão, você entendeu? Isso é uma ilusão dos millennials, né? Eles acham que tem que ter prazer em tudo aquilo que faz, quando na realidade ninguém gosta de tudo que faz. Tem um monte de coisa que eu não gosto no meu trabalho. Eu não gosto das coisas burocráticas, eu não gosto quando vem um cara falar comigo, que imposto, que não sei o que lá. Eu não gosto dessa conversa. Mas eu tenho que ter, faz parte do meu negócio, entendeu? Eu tenho a conversa do imposto, eu tenho a conversa da burocracia, tenho a conversa dos relatórios, tem um monte de coisa chata no meu trabalho. Só que fazem parte. Eu não consigo atingir o meu objetivo sem eu ter as coisas chatas. Então, agora, essas coisas chatas ficam pequenas e mínimas quando eu entendo que o meu objetivo compensa. Vale a pena, entendeu? Então, assim, eu gosto de vender, acho bacana quando eu estou assinando o contrato. Agora, a quantidade de nãos que eu recebo antes eu não gosto. Mas fazem parte, entendeu? Eu só quero levar assim, eu só quero falar com 50 clientes e fazer 50 vendas. Isso não existe. Entendeu? Então, por exemplo, na época eu trabalhava em telefone público. Por quê? Porque na década de 90, um telefone custava $3.000. Então, uma empresa pequena não tinha 20 linhas telefônicas, $60 mil em linha telefônica para vendedor ligar. Então, naquela época, o vendedor trabalhava no orelhão. Chamava de orelhão nessa época, né? Telefone público. E não era com cartãozinho, não. Era ficha telefônica. Então, era um vendedor que andava com 80 fichas telefônicas do bolso, pendurado. Quando sentava para conversar com o cliente, às vezes caía as fichas no chão. Ou então eu ia ficar num telefone público por 2, 3, 4 horas ali falando com o cliente, marcando as minhas visitas, e vinha gente atrás na fila. E aí eu já botava ali pilha de ficha em cima para o cara já olhar para a pilha de ficha e deixa eu procurar o telefone público. Não é? Então o que acontece? Eu não gostava de ficar em pé ali. Não é? Outro dia estava lá telefonando, falando, passou um amigo meu que me conhecia, eu fiquei com vergonha do trabalho que eu fazia, assim, entendeu? Então o que acontece? As pessoas acharem que o cara tem paixão por vender e por isso que ele vende muito, não. Uma pessoa que vende muito, ele tem paixão por vencer, não por vender. E vender é o meio para vencer. E aí é óbvio, né? Quando você entende isso, no meio do caminho você vai encontrar o prazer, você vai encontrar também aquilo que você gosta, você vai encontrar também coisas legais para fazer. Agora, quem só tem uma meta de fazer coisa legal na vida, muito provavelmente não sabe o que quer, ou se sabe o que quer, talvez não encontre, não vai chegar naquilo que ele quer, porque infelizmente não dá só para fazer o que é legal. A gente tem que fazer o que é necessário também. E aí você
ficou nessa companhia 91, 92 casou. Isso. E ficou nela por mais 2 anos aí, é isso? Não, aí eu casei. Ficou até 95. Eu casei em 92. E logo assim que eu casei, o próximo passo era a gente renovar muito os nossos objetivos, né? Porque, bom, casei, cumpri. E agora? Acabou? Casei, agora acabou? Não, aí assim, aquela história. Eu queria viver legal, queria ter uma vida bacana, queria morar num lugar legal. Então, assim, tem aquelas primeiras conquistas ali, o lugar que você vai morar, o carro que você vai comprar, o padrão de vidazinho que você vai ter. Essa primeira conquista foi o próximo passo que me moveu. E aí, obviamente, eu parti para o ano de 1993, assim, trabalhando bastante foco. Em 93 eu fiz 21 anos e eu fui promovido em julho de 93 ao cargo de diretor comercial. Foi um passo importante. Debaixo dos 2 donos da empresa era eu já, nesse momento, com 30 filiais e, sei lá, talvez 1.000 pessoas trabalhando na área comercial. E aí eu recebi uma proposta para ser a pessoa que abriria uma filial deles na Venezuela. Eu morei por quase 7 meses na Venezuela, no ano de 93. É claro que Venezuela não era o que é hoje. Venezuela era um país fantástico, uma economia fantástica, um país muito rico, o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, não o maior produtor, as maiores reservas de petróleo do mundo. É um país completamente aberto. Em 1993, enquanto o Brasil era $3.000 uma linha, todo mundo tinha celular na Venezuela, carro importado, aqueles carros, parecia que você estava em Miami, entendeu? O Brasil não, era aquelas carroças, só aqueles carros nacionais, uma economia completamente fechada. Então, foi uma experiência fantástica ir para lá, não falava uma palavra de espanhol, tinha que vender, tinha que treinar pessoal de vendas, começar uma escola do zero num local novo. Não fui para ficar 6, 7 meses, fui para ficar, sei lá, 4, 5 anos, o tempo que fosse necessário. Tinha um projeto lá, não é? Mas fui lá em 93, foi quando no final de 93 a empresa me chamou de volta, precisaram que eu estivesse de volta no Brasil, eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio de Janeiro e com 22 anos, 1994, assumi lá o Rio de Janeiro. 94 foi um ano bacana para mim. Primeiro, assim, eu tipo um jogador de vôlei que treinou com 5 quilos em cada perna na Venezuela, em outro idioma, num outro cenário. De repente eu volto para o Rio, para o Brasil e me senti muito mais fortalecido. Foi muito interessante esse efeito. E eu assumi 4 escolas. Eu fui promovido a diretor regional, comandando 4 escolas. Estava ganhando bem. Aí eu comecei a ganhar bem, assim, num outro nível, o que talvez fosse equivalente hoje a tipo uns R$40.000 por mês, nesse momento. $7.000, né? $7.000 na época seriam 35, mas a inflação ela foi mais do que... Mais ou menos isso, né? Eu ganhava $7.000 na época, devia ser uns 35, R$40.000 hoje. Já era uma realidade muito legal, estava morando bem. Agora, é tudo muito picotado, né? Você imagina, né? Eu trabalhei por 1 ano e meio, aí casei, aí fui para Venezuela, fiquei 6 meses, aí voltei. E nessa que eu voltei, estava nessa situação que eu falei, mas 1 ano... Ou seja, não tinha capital acumulado, né? Tudo estava acontecendo muito rápido na minha vida, tudo indo bem, mas muito rápido. Então, assim, eu morava num apartamento bacana, em Botafogo, comprei um carro zero, mas pagava prestação disso, prestação daquilo, enfim. E não tinha capital acumulado. Só que no final de 94, eu entendi que era a hora de eu sair dessa empresa. O que é muito contraintuitivo para quem tem 22 anos, ganha 40 mil de salário e quer pedir demissão. Então era isso. Entendeu? Porque eu, talvez pela experiência, certamente pela experiência que eu tive na Venezuela, empreendendo, porque assim, eu comecei do zero lá, apesar de era funcionário, eu comecei do zero. Então eu tive uma experiência, uma emulação de empreendedorismo lá, num outro país, falando outro idioma. E nesse momento eu começava a identificar que a empresa ali não ia seguir o caminho que eu achava que deveria, os donos não tinham interesse em mudar. Eu falei, irmão, é hora de eu sair. E aí foi uma decisão super difícil, com certeza. Eu não tinha o dinheiro, talvez eu precisasse de uns R$300.000 para empreender, não tinha, para abrir uma escola, né? Porque hoje uma WhatsApp para abrir custa R$500.000 para abrir. Então, uma coisa mais simplesinha, talvez uns 250, 300 mil, não tinha esse dinheiro acumulado. E aí eu tinha um pouquinho de dinheiro e mais o meu cheque especial, que na época era de R$20.000, que seria hoje uns R$100.000, R$120.000. E aí esse pouquinho de dinheiro, mais cheque especial meu e da Luciana, a gente abriu a WhatsApp. Então, em 1995, 3 de abril de 95, nós abrimos a primeira escola da WhatsApp lá no Rio de Janeiro.
Agora, o que tinha, isso, pelo que você conta até no ponto de inflexão e tudo mais, já contou outras vezes, tinha essa questão da didática, você não concordava com a maneira como o curso vinha sendo tocado, o curso que você trabalhava, via a necessidade de algumas mudanças, né? Como é que você conseguiu desenvolver isso na WhatsApp? Porque é isso, você falou, uma franquia custa 500 mil, mas já vem com a didática pronta, já vem com o material todo formatado, como é que foi para você definir tudo isso, né? Quer dizer, era alguém que naquele momento nem falar inglês falava, né? Não falava inglês. Mas, de novo, Letícia, o que acontece? Eu tinha 4 anos, a essa altura, de experiência nesse setor. Eu tinha 4 anos, e nesses 4 anos as coisas aconteceram muito rápidas. Então, o que aconteceu em 4 anos? Eu aprendi a vender o produto, depois eu conheci o produto, depois eu viajei para um outro país e implantei uma escola lá. E aí eu administrei a escola inteira. Eu e Luciana trabalhando no administrativo e financeiro e eu dirigindo a escola como um todo e focado na área de vendas. Então eu tive um olhar global da escola na Venezuela. Conheci a gestão do negócio como um todo, não só na área de vendas. Quando eu volto para lá, eu percebo o que eu antes não percebia, porque agora eu passei a ter alguma experiência de gestão. E comecei a entender que a gestão, o formato, o modelo de negócio, o produto, podia ser muito diferente. Para eu iniciar, como eu tinha 4 anos, eu tinha um bom networking dentro do setor, dentro da área. Eu conhecia muitas pessoas, eu acabei me infiltrando e conhecendo bastante como as coisas funcionam dentro de uma escola. E nesse cenário, não foi muito complicado. Eu contratei um diretor acadêmico, que era, por exemplo, a gente abriu a primeira escola, eu tinha um coordenador acadêmico, um coordenador de operações, um coordenador financeiro, um coordenador comercial e eu. E debaixo dessa... Ou seja, no primeiro dia eu já tinha 20 funcionários quando eu inaugurei a escola. Por quê? Porque uma escola é para ter 1.000 alunos. Então você não abre uma escola, vamos com pequenininho e depois vamos crescendo. Você já tem que pegar um imóvel que caiba. Não adianta você pegar um imóvel para 100 alunos, aí daqui você joga fora, tem investimento, vai fazer outro, aluga outro lugar. Não é assim. Então você já tem que projetar qual tamanho você acredita que você vai ter e você botar a estrutura e vender. Então a gente abriu no primeiro dia com 20 funcionários. Um desses funcionários eram esses 4 líderes. Desses 4 líderes, o comercial eu acumulava, eu era o cara que fazia a liderança geral, o financeiro era a Luciana, aí eu tinha um outro cara que era um gerente operacional e um gerente acadêmico, um coordenador acadêmico, que é esse cara que eu já fechei com ele antes de eu inaugurar. E ali foi ele, brifado pela minha orientação, brifado por mim, que ele desenvolveu a metodologia, porque a metodologia segue um conceito de produto. Não é? Então, por exemplo, o que vem antes de você desenvolver um livro ou uma metodologia? Em primeiro lugar é o seguinte, para quem que é o curso? Se o curso for para criança, o livro vai ser de um jeito. Se o curso for para adolescente, o livro vai ser para outro. Se o curso for para adulto, o livro vai ser para outro. Então, em primeiro lugar, para quem é o produto? Então, eu defini posicionamento. 25 a 45 anos, pessoas, sexo masculino e feminino, 25 a 45, que queiram crescer profissionalmente, que entende que aprender inglês vai ajudá-lo a crescer profissionalmente. E aí, casualmente, em 1995, quando a gente abriu a WhatsApp, foi o ano que houve a abertura, em primeiro lugar, Plano Real, foi em 1994, começou com a URV, 95 já entrou o Real, tá? E outra coisa que aconteceu, abertura e quebra de monopólio de petróleo e telecomunicações. Vieram várias empresas de petróleo internacionais, várias empresas de telecomunicação, daí o inglês que antes seria lá no futuro, vai ser importante, o mercado começou a falar, o inglês agora é fundamental. E a gente entrou com um produto diferente da concorrência, que era sempre focado em criança e adolescente. Na época, o que nós enxergamos? Nós não vamos trabalhar com criança e adolescente. Vamos trabalhar com adultos. Adultos profissionais que estão no mercado, que entendem que falar inglês vão lhes dar mais oportunidades profissionais. Então, esse foi um posicionamento que eu decidi, que eu defini, por conta da minha experiência no mercado, ali vendendo, não é? E enxergando esse contexto macroeconômico, onde a gente entendia que a abertura da economia pegaria milhões de profissionais desprevenidos. Então, um engenheiro que tem 30 anos, que trabalha numa empresa, que precisa de inglês para ontem, ele vai fazer o quê? Se matricular lá no fulano de tal, que eu não vou falar o nome aqui, com um curso de 7 anos de duração? Não adianta, pô. Com 7 anos o cara está morto já no mercado, então ele precisa de alguma coisa mais rápida. Então, eu preciso de um curso direcionado ao público adulto e que seja mais rápido. Mas por que mais rápido? Por que o fulano de tal lá, inglês, tem um curso de 7 anos? Primeiro, que ele é para adolescente. Segundo, ele forma professor. Terceiro, é muito conteúdo gramatical, porque ele está sendo formado para dar uma aula. Então,
qual é o conceito? Olha, não quero um curso para formar professor. Eu falo português, mas não sou professor de português. Você é jornalista, tem um ótimo português, mas também não é professora de português. Então, uma coisa é a gente falar português, outra coisa é a gente ser professor de português. Logo, uma coisa é você falar inglês, outra coisa é ser professor de inglês. Então, eu não quero ter um curso que forma professor de inglês. Eu quero ter um curso que dá à pessoa a possibilidade dela falar inglês. Então, portanto, para esse curso, análise sintática, figuras de linguagem, nada disso interessa. Você entendeu? Se eu te perguntar qual é a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal, não sei se você vai lembrar, mas 99,9% das pessoas não vão lembrar. E isso não serve para nada para a gente se comunicar. Agora, para um professor de português é importante. Então, quando você pega o recorte da língua e você vê o que é fundamental para você se comunicar e o que não é fundamental, que é importante para um professor, aí você define um conteúdo de curso diferente da maioria dos outros cursos, que foi o que aconteceu com a WhatsApp. A WhatsApp não ofereceu desde o primeiro dia uma proposta de inglês mais rápido porque ela é intensiva. Ela não é intensiva, ela simplesmente tem um objetivo diferente do outro. A gente não ensina a mesma coisa que os outros cursos mais rápido. A gente só ensina o que interessa para um profissional. Então, essa definição de posicionamento, de faixa etária, de propósito, objetivo, que é o profissional, o conteúdo com seu recorte linguístico para se encaixar nesse objetivo. E o quarto ponto, o perfil socioeconômico. Qual é o público que eu quero falar? Eu quero vender inglês para classe D, para classe C, ou para classe B e para classe A, entendeu? Então, o WhatsApp, classes A e B, 25 a 45 anos, pessoas que querem aprender rápido porque têm objetivos profissionais e querem ganhar mais. Esse é o posicionamento da WhatsApp. Pensando nesse posicionamento, eu chamo um diretor acadêmico e vendo para ele esse conceito. Então, vá pesquisar e vai me trazer uma solução acadêmica para esse posicionamento. E aí, obviamente, o meu senso crítico faz ele olhar aquilo que ele está falando. Não me interessa o que é o verbo to be, o present perfect. Isso não me interessava naquela época para eu tomar essa decisão. E aí, ele me traz e a gente define a nossa primeira metodologia. O que acontece? Agrada muito aos alunos, o resultado é muito bom, porque assim, inglês é resultado. Tem jeito, o cara tá lá, blá, 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 e não fala nada, o cara vai embora. Então, se o negócio funciona para ele está feliz, o curso cresce. Aconteceu com a gente, botou 1.000 alunos no primeiro ano. Então, assim, se a gente não vendesse, no mínimo, 100 matrículas por mês, eu não tinha dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então, no primeiro mês já fizemos mais de 124 matrículas, aí começamos a bombar de produzir. Fizemos mais de 1.000 matrículas no primeiro ano, na Escola do Rio de Janeiro. E no 8º mês a gente abriu a segunda filial em São Paulo, na Avenida Paulista, num baita endereço, pegamos um andar inteiro e botamos mais de 1.500 alunos no primeiro ano nessa segunda escola. E, ao mesmo tempo, você era o gestor também, né? Precisava lidar com muitos funcionários, gerentes, enfim. Como é que era para você? Bom, você tinha adquirido conhecimento em inglês, você tinha sido gerente também, mas você já tinha o conhecimento necessário para gerir pessoas ou isso foi algo que você foi desenvolvendo ali na WhatsApp? Eu acho que gerir pessoas na área de vendas eu já peguei isso, porque eu tinha 20 gerentes de vendas debaixo de mim. Uhum. E debaixo desses 20 gerentes, você pode botar aí umas 400 pessoas. Então, essa era a minha equipe direta. Eu gerenciava essas pessoas. Então, assim, gestão de pessoas já era parte da minha realidade na área de vendas. O que eu precisava agora, eu tinha como desafio no início da WhatsApp, era gerir animais diferentes, né? Porque, assim, o vendedor é um tipo de... É um leão, né? O administrativo já não é um leão, eu não vou dar o nome aqui do administrativo, senão o meu administrativo vai brigar comigo. Eu vou dizer que é um rinoceronte, entendeu, cara? Cada um é diferente, então cada um tem um comportamento diferente, é motivado de forma diferente, e isso eu tive que descobrir ao longo do tempo. Então eu fui tocando a empresa e crescendo com ela. Eu tinha 23 anos quando eu abri a empresa, então eu tinha muito que aprender e eu fui aprendendo. Eu fui tocando a empresa e aprendendo. E não tinha muito tempo não, porque eu inaugurei uma média de uma nova escola própria a cada 45 dias nos primeiros 3 anos. Foram 24 escolas inauguradas nos primeiros 3 anos, tudo com capital próprio. Na realidade, as primeiras com cheque especial, as outras com o próprio capital que a gente gerou. Depois não precisou mais. Hoje em dia a gente tem o conceito no mundo das startups aí de errar, mas errar rápido, aprender e continuar. Tinha tempo para isso, quer dizer, para cometer erros
nesse crescimento tão intenso da WhatsApp, seja na gestão, seja na parte de caixa, de escolher estratégias? Tiveram muitos erros nesse começo? A gente cometeu vários erros, normal. Mas se eu tivesse cometido erro no primeiro ano, eu morria já quebrava. Não podia errar. A gente tinha uma espingarda com uma bala e um leão querendo me engolir. Então eu tinha que acertar ali na testa dele, senão ele me comia depois. E o que significa o leão me comer? Simples, né? Eu ficar endividado com $200 mil de dívida pro resto da vida. Não sei o que ia acontecer depois. Era simples. Se eu não vendesse 100 matrículas no primeiro mês, eu não tinha dinheiro para pagar o pessoal no mês seguinte. Depois que a gente passou desse processo, começou a entrar caixa, só a nossa escola de São Paulo faturava $500 mil por mês. Então, assim, aquilo ali financiou o nosso crescimento. Aí sim, cometi vários erros, mas eu tinha caixa para errar. Não é? No início não tinha caixa não, sabe? Assim, eu sempre digo, ou você abre teu negócio com muito know-how e pouco caixa, ou muito know-how e muito caixa. Agora, nunca abra teu negócio com pouco know-how e pouco caixa. Você vai errar muito. E onde é que eu me segurei no início, né? Porque, você tinha muito know-how? Tinha, na área de vendas tinha. Então, onde é que eu me segurei no início? Cara, é só eu cumprir a minha meta de venda, de 100 vendas, que tá tudo certo. Então, eu me segurei naquilo que eu tinha know-how. Apesar de muito jovem, eu tinha 4 anos de muito know-how, era o terceiro cara da empresa. Eu fazia 600 vendas por mês nas minhas equipes, ou seja, eu só precisava fazer 1/6 do que eu já fazia. Então, muita gente acha assim, que é meio loucura, né? Pô, o cara saiu, largou 40 mil de salário, pegou cheque especial, abriu... É menos loucura do que parece, porque eu tinha muita segurança já naquilo que eu fazia. Eu acho mais loucura, às vezes, alguém pegar um dinheiro que tem, sem empréstimo, sem cheque especial, mas nunca teve nenhuma experiência e começar um negócio. No fundo, existem 2 tipos de capitais, o capital financeiro e o capital intelectual. O meu capital intelectual era grande naquele momento já, por conta da minha experiência e sucesso vendendo. Então, isso me ajudou bastante no início, me deu muita segurança. Em nenhum momento eu achei que eu estava arriscando, em nenhum momento eu fiquei preocupado, em nenhum momento eu tive medo, em nenhum momento eu achei que não ia dar certo, e não era por positivismo barato. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para dar certo e fui lá e fiz. Agora, pelo que você diz, em 1999 foi o ano que você cometeu um erro aí mais crasso que quase quebrou a empresa, foi isso? Pois é, em 1999, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu abri 24 escolas, foi tudo muito rápido. Com 3 anos eu já era milionário, com 1.000 funcionários e 26 anos de idade. Luciana, 23. Já morava muito bem, já tinha um padrão de vida altíssimo. Sei lá, talvez eu tivesse uma empresa que tivesse já 4, 5 milhões de lucro por ano nesse momento. Estou aqui fazendo inferências de valores mais ou menos, não são valores exatos, mas eu era um cara que trabalhava segunda-feira no Rio de Janeiro, viajava na segunda e retornava na sexta, muito intenso, viajando para cima e para baixo. Meu modelo de gestão era ainda muito presencial, era muito operacional ainda, então era um cara que muito hands-on, e isso me deixava exaurido já no final nesse 4º ano. Eu estava muito já de saco cheio daquilo que eu estava fazendo. E essa palavra é forte, mas foi um grande erro que eu cometi. Quando você se dá o luxo de ficar de saco cheio daquilo que te trouxe até onde você chegou, né? De repente você fica um pouco arrogante, acha que agora eu não preciso mais fazer aquilo, e aí se dá o luxo de ficar de saco cheio. Isso é um erro clássico. Então, cara, quando você toma decisões de saco cheio, você toma péssimas decisões. Eu tomei péssimas decisões que, apesar de ter uma empresa boa, crescendo e dando lucro, eu tive um desencontro de caixa grande, bem grande, e passei a fechar algo em torno de R$1 milhão de valores de hoje, negativo no caixa por mês. Então foi ali um período difícil, mas que eu e Luciana conversamos, conseguimos identificar onde é que foi essa falha, e essa falha tinha redundado uma série de outras decisões, compras de imóveis, contratações de pessoas para fazer aquilo que eu jamais deveria terceirizar naquele momento. O cara de saco cheio acha que tem que delegar aquilo que não tem que delegar, e por aí vai. É uma série de erros. E aí você tem que calçar as sandálias da humildade, botar o rabinho entre as pernas, voltar atrás e refazer o caminho. E foi o que eu fiz, né? O ano de 99 passou a ser um ano para a gente se reorganizar. A gente refez uma série de coisas, eu demiti pessoas, eu devolvi imóveis que a gente tinha comprado, várias coisas, não é? Então, essa situação foi uma situação que a gente planilhou aquilo tudo,
Eu tinha um mapa ali para seguir. Em 2 anos a gente resolveria aquilo, né? E resolvemos em 1 ano, fizemos a venda de algumas escolas, se não me engano 7 ou 8 escolas simultâneas. Entrou bastante caixa, a gente resolveu. Em 2000 a gente começou a nossa nova fase, que foi a fase de franquias. No fundo, o meu saco cheio ele era um efeito de um diagnóstico errado. Então, o diagnóstico correto era que eu tinha que me tornar um modelo mais asset light. Era um modelo que eu não concentrava capex na nossa operação, na nossa estrutura de capital. E aí a gente resolveu fazer fez um movimento, uma pivotada para um modelo mais leve, e a franquia foi o modelo que a gente utilizou, não é? Então a gente vendeu a primeira franquia em 2000, em Volta Redonda, foi um sucesso. O Délio e a Débora foram os nossos primeiros franqueados e a gente começou essa nova fase, abrindo franquias. Então transformei 80% das minhas escolas que eram próprias em franquias, vendi para os meus executivos, ou seja, financiei para eles. Eles se tornaram dono das escolas das quais eram funcionários. E começamos ali a nossa rede de franquias em 2000. Mais fácil ou mais difícil, né, gerenciar com essa dinâmica de franqueados? Quer dizer, se antes eram só funcionários, franqueados é mais complexo, quer dizer, você tem ali cada um gerindo uma operação, como é que faz a gestão de um negócio como franqueado esse? É diferente, então eu preciso aprender a lidar com o franqueado, porque o franqueado não é teu funcionário, ele é dono do negócio dele, mas também ele segue o seu padrão, então ele não tem independência, ele tem autonomia para trabalhar dentro do quadrado do franqueado. Então, o franqueado tem um quadrado, ele tem uma marca, ele tem uma regulamentação, ele tem que seguir diretrizes, estratégias, e ele compra isso. Ele, no fundo, ele paga por isso porque ele se sente seguro, e é só você olhar os números, né? 80% das empresas quebram em 5 anos, segundo o Sebrae, e uma franquia 3%, 4%. A nossa é menos ainda, talvez 1,5%, 1% talvez, não é? Ou seja, você tem uma taxa de mortalidade muito menor, o que é muito mais seguro para um franqueado, porque ele vai investir numa coisa que já deu certo, vai investir numa coisa que já foi provada e aprovada. Então, eu comecei a fazer franquia 4 anos depois de ter 24 escolas no modelo provado e aprovado. Não é? Aquele meu desencontro de caixa não tinha nada a ver com as escolas, era um desencontro de caixa na minha matriz, na minha estrutura, nos imóveis que eu comprei, nessas coisas todas. Mas a operação das escolas era aprovada e aprovada, eram operações lucrativas, já consolidado em várias cidades, então a gente já decidiu franquear a partir desse momento. Então, para gerenciar franqueados, é diferente, você é muito mais gestor de uma marca, muito mais gestor de marketing, muito mais gestor de desenvolvimento de produto, e você faz um papel de gestão de pessoas, mas entendendo que o franqueado tem um perfil diferente. E a gente começou ali a aprender a liderar esse novo tipo de perfil. A gente ganhou mais escala, não é? A possibilidade de escala, mais rapidez, menos aporte de capital, porque você cresce com capital de terceiro, e ao mesmo tempo também você reduz a sua margem, porque antes você ficava com 100% do lucro, hoje você fica com um pedaço muito menor, você cobra 8% de royalties, mas aí você também vende o seu produto. O material didático é o produto que você distribui na rede. Então, de imediato, nos primeiros 2 anos, eu passei a ganhar menos do que ganhava antes, não é? Porque você reduz a tua margem, mas você ganha mais escala. Então, aí quando você ganha escala, lá na frente, a curva é muito favorável, lá na frente. Se você passar de 200 escolas, a curva é muito favorável. Mas tem que passar de 200 escolas. E aí, avançando para esse lá na frente, 2008, ali, você começou a receber propostas para vender a empresa, né? Eu queria que você contasse um pouco desse período de 2008, justamente porque, bom, a gente está diante de uma nova crise, que muita gente está enfrentando um período de estabilidade. Eu sei que, na época, o seu capital ele foi corroído ali, seu patrimônio mesmo, por conta da crise, e ao mesmo tempo surgindo uma proposta de aquisição. Era essa a dinâmica, né? Uhum. Exato. Em 2008, a gente estava, é legal contextualizar, a gente tinha ali umas 200 escolas, o nosso negócio dava 38 milhões de reais de lucro por ano, eu era dono de 100%, e recebemos uma proposta de 200 milhões de reais para a aquisição da empresa. E, coincidentemente, essa proposta aconteceu no mês onde teve a crise do subprime nos Estados Unidos. Se eu não me engano, na semana que o Lehman Brothers fechou,
E eu estava numa posição alavancada 5 vezes a termo na Bolsa, então foi uma catástrofe, né? Foi uma catástrofe. É óbvio que você nunca espera por um coronavírus e nem nunca espera por um subprime, uma crise subprime. Mas elas acontecem e me ensinou muitas coisas isso, né? Interessante. Hoje eu sou investidor dos meus negócios. Eu não invisto em bolsa, sou investidor dos meus negócios. Então, nos meus negócios eu tenho todo o risco, eu controlo o meu risco, eu tenho as informações necessárias, eu aporto nos meus negócios. Fora dos meus negócios, tenho uma postura mais, eu sou um cara de bonds e renda fixa. Então, até muita gente me pergunta isso, você ficou traumatizado? Não significa isso. Significa você dividir o teu risco. Eu equilibro o meu risco apostando e investindo nos meus negócios. Eu construí um estádio de quase R$1 bilhão. Então, se eu não me engano, foram 800 milhões de reais. Então, é aí que eu invisto nos meus negócios, porque esses negócios eu controlo. Naquele momento, tinha tomado uma bufetada e veio justamente junto com a proposta de aquisição. Quando veio essa proposta de aquisição, eu fiquei pensando, cara, o que meu concorrente, que era de um concorrente, que meu concorrente está vendo que eu não estou vendo? Porque primeiro, como é que ele tem essa grana? De onde é que ele tirou esse dinheiro? A proposta é para me pagar à vista. Segundo, por que ele está fazendo isso? Significa dizer que eu não tinha a menor ideia de como funcionava o jogo do equity. Como alguém pode ter funding para poder fazer uma aquisição? De onde vem esse funding? Por quê? Que múltiplo é esse? Como ele avaliou dessa forma? Onde é que ele tem um ganho de equity lá na frente? No fundo, eu percebi que existia um mundo que eu desconhecia. Eu era um garoto da periferia que queria ganhar dinheiro para casar. E para isso eu precisava vender e ganhar comissão. Então o meu mundo era comissão. Era meu salário, comissão. Um dia eu fui gerente, fui diretor e a partir daquele momento eu também comecei a ganhar comissão em cima do que as outros vendiam. Então eu também vivia de comissão, só que dessa vez de um time inteiro. No outro momento eu abri minha própria empresa, eu passei a ganhar dividendo. Pronto, agora eu jogo outro jogo. Não é o jogo da comissão, eu jogo agora o jogo do dividendo. Então, minha empresa tem 5 milhões por ano de lucro, 38 milhões de reais por lucro, pronto. É com esse dinheiro que minha vida orbita. É com esse dinheiro que eu vou planejar se eu vou comprar, se eu não vou comprar, o que eu vou consumir, meu padrão de vida, o que eu vou ter. Ou seja, o meu jogo está em torno do lucro. Naquele momento, eu me dei conta que tinha um outro jogo que eu estava fora dele. Na realidade, eu não tinha a menor noção do que ele representava e eu desconhecia tudo sobre esse negócio. E quando eu vi o meu concorrente me propondo comprar, me pagar à vista aquele valor, eu tive curiosidade de perguntar de onde ele tirou aquele dinheiro. Ele disse para mim que tinha um banco que era parceiro dele. Eu entendi que eu estava numa galáxia e ele já estava em outra galáxia. E aí eu falei, eu preciso entender que história é essa. Eu neguei os 200 milhões de reais de aquisição, disse não para 200 milhões de reais. Que vinha a proposta, inclusive, do Carlos Wizard aí, a proposta era do Carlos, era meu concorrente. E eu disse não para essa proposta, mas fui pesquisar. Fui fazer aquilo que eu sempre fiz ao longo do tempo, que era pesquisar, que era ler, que era conversar com pessoas e aprender. Na medida que eu ia caminhando, eu ia pesquisando na medida em que os desafios me demandavam. Eu era um cara que estava sempre para frente para crescer, sempre buscando crescer, sempre buscando realizar alguma coisa que eu nunca tinha realizado e que, portanto, eu precisaria de conhecimento como meio para eu atingir o que eu quero. Eu precisaria vender como meio para atingir o que eu quero, ou seja, conhecimento é meio, não é fim. Então, diploma pendurado na parede que não tem um fim, não serve para nada, não é? Ou seja, o conhecimento só serve quando ele é utilizado como um meio para você atingir um fim. Conhecimento não é fim. E essa é a dificuldade que muitas pessoas têm. Não consegue conectar o meio com o fim. E aí, no final das contas, eu até brinco, né? Eu chamo isso de obesidade cerebral. É excesso de conhecimento que não é colocado em prática, não é? Então, o que acontece? Essa questão, eu fui pesquisar, fui estudar, fui entender que história é essa de equity, o que é geração de valor. Daí surgiu o nome geração de valor, projeto de geração de valor. Ele é um duplo sentido, né? De geração de valor, de geração de pessoas, de jovens, de novas gerações, e de geração de valor que é de equity, de crescimento, de geração de valor no equity. É um duplo sentido. Uhum. E aí eu comecei a entender essa história do equity. E a partir de então, aquilo já me preparou para eu me organizar de outra forma, para eu me estruturar de outra maneira, para em 2012 ter vendido a WhatsApp por quase R$1 bilhão. Foram 960 e poucos milhões de valor de venda já ajustado. Foram 877 milhões anunciado, depois do closing, valor ajustado,
pós-balanço de 960 milhões. Então, ou seja, a gente, num espaço de 3 anos e meio, 4 no máximo, a gente saltava de uma proposta de 200 milhões para uma venda de 960 milhões. Então, isso marcou a minha compreensão de equity. Mesmo vendendo e saindo do negócio, minha cabeça, a partir daquele momento, é assim, eu não trabalho mais pela comissão e nem pelo dividendo. Eu trabalho agora pelo equity. Então, o Orlando City, a aquisição do Orlando City foi já pensando no equity, a visão em cima do equity. Minha recompra da WhatsApp já foi com vista no equity. A transação que eu fiz depois com Carlos Wizard, que pagou 200 milhões para comprar, dessa vez 35% do negócio, foi no equity, e depois com a entrada do Itaú, através do fundo Kinea, também foi uma operação de equity. Então, assim, tudo aí, quer tudo dizer, começou ali a partir de 2008. Mindset. Porque até 2008 eu não tinha a menor noção que isso existia. Agora, o que levou a isso? Lá em 2008, você a recusar essa primeira proposta, foi o pensamento de vou entender mais sobre isso, e o que mudou? Obviamente o valor mudou muito, mas até a venda aí em 2012, 2013, propriamente dita aí da WhatsApp. Mudou também sua vontade entre pensar e vender e realmente, enfim, entre não ter uma vontade e realmente ter uma vontade de vender? Não, eu em 2008, quando eu recebi a proposta, entre o momento que eu recebi a proposta e o momento que eu disse não, foi o prazo de 1 mês. Nesse 1 mês eu fui pesquisar. Nesse 1 mês eu fui estudar um pouco o assunto. E apesar de ter perdido uma grana na bolsa, esse poderia talvez ser um incentivo para eu vender. Eu perdi, 70% da minha liquidez eu perdi. Então deixa eu realizar aqui e agora do outro lado, que está indo bem. Mas eu entendendo o pouco que eu entendi naquele mês sobre o jogo do equity, eu falei, bom, cara, se é assim, não vou vender agora. Se eu tiver que vender, eu vou vender depois, num outro momento. Isso aqui eu acredito que eu multiplico, que vai crescer muito ainda nos próximos anos. Eu estava disposto, eu não estava querendo me livrar do negócio. Em nenhum momento eu vendi para me livrar do negócio. Eu vendi quando eu vendi porque é o ápice do sucesso do empreendedor quando ele vende o seu negócio. Infelizmente, no Brasil, as pessoas associam a venda de um negócio como se fosse um fracasso. Poxa, estava indo tão bem, o que deu errado, né? Não. Ao contrário, o ápice do sucesso do empreendedor é quando ele cria alguma coisa a ponto de despertar no mercado um interesse tão grande a ponto do mercado pegar a perpetuidade do futuro e antecipar, descontar, dar valor presente para você. E aí eu com 39 anos de idade, eu fui lá e faço uma venda daquela magnitude antecipando a perpetuidade do negócio, e eu ainda tinha liberdade de trabalhar no que eu queria, no que eu quisesse ainda. Essa é a beleza do equity, você compra tempo descontado a valor presente, é um conceito financeiro, não é? Então, eu recebi aquela proposta, achei interessante e vendi. Sempre adorei a WhatsApp, acho que ela sempre foi um negócio maravilhoso, que eu gosto, curto, tinha pessoas que eu respeitava. Recebi uma proposta excelente e vendi. Realizei. E não teve um sentimento de tirar uma parte de você, Teve uma tristeza com essa venda junto ou não? Tive não. Eu tive... É claro que... Vamos lá, você vai falar assim, você não teve nenhum sentimento? Não é verdade, claro que tive, não é? Mas não é um sentimento de tristeza. O exemplo que eu dou, que eu gosto de dar, eu não tenho filha, eu tenho 3 filhos, né? Mas o exemplo que eu dou é como se fosse uma filha casando. Então eu fico imaginando, qual é o sentimento de um pai quando vê uma filha casando? Eu acho que é um misto, né? Ele tem um pouco de tristeza, talvez, porque a filhinha dele está indo embora e tal, mas também, por outro lado, ele está feliz porque ela está feliz, está fazendo o que ela quer. Então, esse é o comparativo que eu tenho. É uma filha minha que casou, entendeu? E que 3 anos depois apareceu ela com o olho roxo, com o dente quebrado, apanhou do marido, não é? E aí falou, não, pai, eu quero voltar para casa. Tá bom, minha filha, vem cá, volta para casa. Aí você vai lá, bota dente novo, não é? Trata, alimenta. Daqui a pouco ela tá linda de novo, né? Então hoje ela não tá linda, ela tá exuberante hoje, né? Hoje tá exuberante. Sim. Agora, é isso, você construiu uma história única de venda e depois recompra, enfim, a companhia passou por uma série de problemas, troca de controle ali, ficou perdida, primeiro comprada pela Abril Educação e depois comprada por um fundo aí, enfim, uma série de mudanças. Como é que foi para você ver isso, assistir isso mais de longe, né? Vendo um negócio que você construiu ali do zero, mudando, vendo franqueados, imagino que muitos franqueados deviam vir falar com você ainda. Como é que você lidou com essa situação naquele momento? Primeiro vamos ser justos, né? Vamos ser justos e dizer que houve uma combinação de fatores alheios à vontade de qualquer gestor.
eu vendi em fevereiro de 2013, era um Brasil. Não é? Eu recomprei em dezembro de 15, era outro Brasil. Não é? Eu vendi a dólar a 1,80, recomprei com dólar a 4,15. Brasil completamente diferente. Processo de impeachment da Dilma foi quando eu comprei. Então era aquele período turbulento, de instabilidade política, econômica, recessão. E quando eu comprei, quando eu vendi, o Brasil estava bombando. Né? O Brasil estava voando em 2013. Então, a primeira coisa que aconteceu, que eu preciso ser justo para dizer, senão fica parecendo que só tinha incompetente lá que comprou, não é? É que 3 meses depois, o fundador da Abril, que é o Dr. Tivita, faleceu. E ele era o cabeça daquela história ali, entendeu? Então ficou um limbo muito grande entre a morte do Tivita e o momento que a empresa que tinha acabado de comprar assumiu a gestão da WhatsApp. Ficou aí um hiato de alguns meses. Isso causou uma instabilidade muito grande na rede. Os franqueados ficaram muito preocupados porque eu vendi, eu saí e ninguém entrava para assumir. Não é? Ninguém entrava. Oi, tudo bem? Muito prazer, eu sou o novo dono. Ninguém fez isso por meses, entendeu? Por conta dessa situação inesperada que aconteceu. E aí o que acontece quando você causa esse tipo de instabilidade numa rede de franquias? O franqueado, a gente tinha ali, 50, 60 lojas para inaugurar. Nenhuma inaugurou. Quem tinha escola para abrir, segurou. Vamos ver o que vai acontecer. O que está acontecendo? Causou uma instabilidade, entendeu? Isso tudo afeta o resultado. No segundo ano, quando eles assumem, começou em 2014, que foi logo no início do mandato da Dilma, do segundo mandato da Dilma, logo em 2014, o que acontece? Acontece o Brasil já começar a ter crise, o mercado começa a balançar. Então, essa instabilidade interna mais a instabilidade de mercado também não foi uma boa combinação. E o terceiro fator que foi forte é que, um ano depois disso, a Abril Educação é vendida para um fundo. Então, você tem uma nova troca de controle, você entendeu? Tem uma nova troca de controle. Então, a filha se divorcia do primeiro casamento e casa de novo com outro, você entendeu? Então, é uma instabilidade muito uma coisa em cima da outra, que redundou quando esse fundo identificou que as empresas de educação lá da Abril Educação eram mais voltadas para ensino básico e tal, fez sentido para eles me procurar e me fazer uma oferta. Porque nós éramos uma operação de inglês para adultos. E me fizeram uma oferta muito interessante, eu comprei. Não é? Eu vendi por 500 milhões de dólares, se dolarizar. A oferta que me foi feita foi, de novo, de 80 a 90 milhões de dólares. Então, é uma diferença. Eu comprei, dolarizando, eu comprei por menos de 20% do valor que eu vendi. Então, para mim fez muito sentido. Eu estava com vontade também, estava a fim de me divertir ali. E sempre respeitei muitos franqueados, gosto do negócio. Eu falei, olha, vou pegar esse negócio e vou levantar ele. E a gente assumiu, em 2016, assumimos a WhatsApp de volta. Assumiu, quer dizer, de novo o trabalho era um trabalho que você já conhecia ali. Foi mais tranquilo ou foi muito desafiador por conta de ter uma série de problemas aí, gente nova? Como é que foi lidar com essa nova WhatsApp? Foi muito desafiador porque tinha um problema de caixa muito grande nesse sentido, mas também não foi tão desafiador porque o que precisava fazer para resolver isso eu sabia o que fazer. Eu sabia exatamente os botõezinhos que a gente devia apertar para resolver esse problema. Não é? Então, eu assumi uma empresa que precisava fazer aporte mensal de 8 milhões de reais. Era um problema de caixa gerado por inadimplência, por um descontrole de gestão. E a gente resolveu isso facilmente por conta da minha experiência, da minha liderança com os franqueados, da forma como eu sei que você deve tratar e pegar uma rede. Eu lembro, foi uma reunião de 6 horas, foi a cirurgia que a gente resolveu. Em uma reunião, com 6 horas de duração, sem intervalo, eu no palco, todos os franqueados, durante 6 horas. Eu já dei todas as diretrizes e ali era como mostrar para eles que aquilo era a solução do negócio. A metáfora que eu usei foi que a WhatsApp era um transatlântico, mas estava afundando. Todo mundo estava dentro dele e ia morrer. Só que o transatlântico vai afundando devagar. E aí eu desci do meu helicóptero, nesse transatlântico, desço na escadinha e mando o piloto embora. E dizia para eles, agora eu estou dentro do transatlântico com vocês. Se vocês morrerem, eu vou morrer junto. Meu piloto foi embora. Só que eu sei exatamente o que a gente tem que fazer para resolver esse problema. Eu preciso que vocês sigam à risca as minhas orientações.
e tive ali o apoio deles, tive a adesão deles nesse plano e a gente virou o jogo. A gente virou o jogo e a WhatsApp hoje virou Wiser Educação, com várias empresas, juntamente com ela. É uma empresa que deve valer talvez umas 8 a 9 vezes mais do que quando eu vendi. Agora, é isso. O Carlos Wizard entra no capital em 2017, compra aí uma participação na WhatsApp, e o Kinea, que é um fundo aí do Itaú, compra no ano passado aí uma outra participação. Qual que é a importância desses outros sócios aí para os negócios e por que eles entram nessa operação aí? Vamos lá, eu e Carlos fomos os maiores desse setor, os caras que mais cresceram, que eram os mais arrojados, os que tinham os melhores resultados, os maiores EBITDAs, os maiores resultados financeiros do setor. A minha empresa na época com 18 anos, a mais jovem de todas, e ele sempre quis trabalhar comigo, tentou comprar 2, 3 vezes, e foi quando ele me procurou, eu falei, Carlos, agora é a hora. Então agora nós vamos nos unir. Ele comprou 35% da Wiser em 2017. Já o Kinea, que entrou em 2019. 2019. O Kinea, a gente queria trazer um parceiro financeiro que tivesse uma expertise financeira muito grande, porque a gente queria alçar voos maiores. Então, numa hipótese, a gente fazer aquisições internacionais, numa hipótese, a gente fazer um IPO. Em qualquer hipótese, a gente queria ter um parceiro financeiro que traria para dentro da nossa empresa um componente de experiência financeira e sobriedade e muita credibilidade dentro do mercado. Então, nada melhor do que trazer a maior instituição financeira da América Latina, trouxemos para dentro e a composição é muito interessante, né? Eu sou bastante capitalizado, o Carlos bastante capitalizado, o Kinea também bastante capitalizado. Então, assim, uma concentração de capital financeiro e intelectual, eu operando, não é? O Carlos também conhecendo, o Carlos faz parte do conselho, e o Kinea também trazendo esse conhecimento financeiro, a gente se tornaria um player mas muito forte mesmo no setor. Desde então, assim, o crescimento é muito grande, é bem grande. Uhum. Nossa área de EdTech, de tecnologia, é muito, muito grande, muito desenvolvida também. E estamos todos muito animados aí. E quando vem uma abertura de capital, um IPO aí, que é a pergunta que muita gente no InfoMoney nos faz, assim... Se vem em 2020, 2021, não tem como dar uma A gente estava planejado agora, né, para o meio do ano, mas agora não dá mais, agora tem que esperar um pouco. Mas a gente está muito bem, nossas áreas de EdTech explodiram, entendeu? Estouraram, a gente está com um crescimento explosivo. Nós, mesmo com as 430 escolas fechadas, nós estamos faturando mais do que faturaríamos numa operação normal hoje. Por conta do lançamento do curso online. Exatamente. O WhatsApp Online, que também... Meusucesso.com, Powerhouse Plus, todas as nossas plataformas online estouraram, explodiram. Você tem planos aí de, assim que completar 50 anos, 2022, deixar de lado os negócios para partir para a filantropia? Isso? Vamos com calma. Não falei exatamente isso. Não, eu tenho uma meta quando eu chegar aos meus 50 anos, não é que é 2022, então até o final de 2022, eu acho que eu vou passar para uma próxima fase. O que será essa próxima fase? Ela não está exatamente definido. Então, o que eu quero? Eu quero me dedicar à filantropia, que é uma coisa que eu gosto muito, me dá muito prazer em fazer. Então, é aquilo que finalmente eu vou juntar o fim com o meio, não é? Que é o prazer em realizar e o prazer em atingir uma causa, um objetivo de uma causa que eu gostaria de fazer, né? Vou retornar, né? Meus pais trabalhavam com trabalho voluntário, eu desde criança trabalhava também com eles, ou seja, eu retomo aí junto, conecto os pontos e siga a partir dos meus 50 anos. Mas isso não significa que eu posso estar no conselho, não significa que eu não vou estar envolvido nos negócios. É que hoje eu sou CEO. Apesar de morar nos Estados Unidos, hoje eu tenho uma operação no Brasil grande, onde eu tenho o meu time executivo, mas eu sou operacional, sou executivo ainda dentro dos meus negócios. O Carlos e o Kinea estão só no conselho. Então, futuramente eu posso estar só no conselho. Mas isso é uma coisa que não é uma regra, porque como foi estabelecido por mim, em algum momento, se necessário, eu posso ficar mais tempo. Então, essa é só uma referência para eu poder, pelo menos, trabalhar por essa meta. Eu gosto de trabalhar com metas, não é? Para, pelo menos, eu ter um norte.
Mas eu não estou preso a isso, de forma alguma. Agora, você gosta de trabalhar com metas, mas eu já vi, enfim, já ouvi entrevistas suas que você não gosta de planejar nada além de 5 anos. Não tem, não dá, isso? é muito tempo. Nunca? Não dá. Por quê? Porque as coisas mudam As coisas mudam muito, Letícia. Você imagina, qualquer pessoa que planejou qualquer coisa depois do coronavírus foi tudo pro lixo. Tudo pro lixo. As coisas mudam muito rápido. 5 anos, para a dinâmica que eu trabalho, é muito rápido. Então, por exemplo, para pensar, 91 eu era vendedor. 92 eu casei. 93 morei na Venezuela. 94 eu saí do meu negócio. Eu saí lá, pedi demissão da empresa. 95 eu abri o WhatsApp. Em 5 anos, quanta coisa aconteceu? Não é? 96, 97, 98 eu abri uma escola a cada 45 dias. 99 eu quase quebrei. 2000 eu abri franquia. 2002 fui morar em Curitiba. 2005 fui morar na Austrália. 2008 eu recebi aquela proposta. 2009 a gente explodiu na TV Globo lá com as nossas campanhas. E começou a crescer pra caramba. 2012 eu vendi. 2013 abri meu sucesso. 2014 eu comprei o Orlando City. 2015 eu recomprei o WhatsApp. É muito dinâmico. Como é que eu vou fazer planejamento de 5 anos? Você não para, né, Flávio? Não tem como. Agora, isso não cansa, não? Quer dizer, você é sempre assim. E você fala que esse negócio de estabilidade não existe, né? Se alguém tinha dúvida que estabilidade existe, agora o coronavírus, acho que deu pra provar que não dava, né? Deu pra provar que não existe, realmente. Como é que é a sua divisão de tempo hoje entre, isso, como você falou, tem meusucesso.com, tem também o Orlando City, que a gente nem citou aqui, mas que você fez a aquisição aí depois da venda da WhatsApp. Como é que é sua agenda para poder, enfim, se dividir entre os negócios aí? Com o Orlando City eu tô só no conselho. Tem um CEO que toca o negócio. É um negócio bastante simples, apesar de um negócio grandioso, né? Que tem um estádio, a gente tem uma média de público, uma das maiores dos Estados Unidos, mas é um negócio que me demanda pouco tempo, porque eu não tenho nenhuma ação executiva nem operacional no Orlando City. E depois o restante, praticamente o meu trabalho, ele é muito dividido em, eu vou dizer, 5% no Orlando City e 85% na Wiser, onde está ali meu sucesso, WhatsApp Online, Powerhouse Plus, toda essa dinâmica de WhatsApp, Number One e tudo que a gente está vendo, inclusive, e onde eu exerço um trabalho 70% executivo e 30% estratégico. E aí 10% é rede social, que eu levo muito a sério, que para mim eu enxergo como um trabalho voluntário que eu faço, de produção de conteúdo, de incentivo para as pessoas. Ou seja, eu estou dando o meu tempo, eu não ganho nada em troca para fazer isso. Eu estou dando o meu tempo em troca de me sentir bem com a minha missão de vida, que isso tem a ver com o meu objetivo, né, de vida, contribuir com as pessoas. Mas agora, e nesses 25 anos aí de Wiser, enfim, como empresário e empreendedor, em algum momento bateu uma vontade de desistir? Ou teve um período mais difícil que você pensou, olha, talvez... Você nunca nem teve CLT, né? Nunca nem foi executivo de empresa, mas em algum momento pensou em, bom, já tá bom até aqui, vou vender, tenho dinheiro e vou seguir em frente? Então, eu pensei em desistir lá no início, quando eu fui vendedor. Aquele início difícil e tal. Ali eu tive um período que foi mais difícil, né? Eu pensei em desistir, que foi quando eu falei, logo assim que eu cheguei a gerente, levei 1 ano, que eu empaquei um pouquinho, esse período foi mais difícil. Mas depois não. Depois eu nunca pensei em desistir. Não é? Sabia o que eu queria, trabalhei porque eu quis, né? Sobre essa história de, tá bom até aqui e tal, não é a minha característica. O DNA nosso é crescimento. Então, nunca quis parar de crescer, como até hoje não quis parar de crescer. E isso não está relacionado a... De novo, muita gente pergunta, mas você não precisa. Então, as pessoas relacionam precisar trabalhar com precisar pagar contas. E para mim, eu preciso trabalhar, mas não é para pagar conta. Então, o precisar não está relacionado a pagar conta. Eu preciso porque é parte da minha missão. Mas eu estou fazendo o que eu estou fazendo não é porque ninguém me mandou, porque eu preciso pagar a conta. Estou fazendo porque eu quero. Então, exatamente o que eu estou fazendo é porque eu quero. Estou te dando essa entrevista porque eu quero, porque esse tempo é legal, acho que pode dar um toque legal para alguém. Eu trabalho porque eu quero, e tenho as empresas porque eu quero. Eu acho que essa liberdade, eu me sinto livre fazendo o que eu faço. Então, não faço porque eu sou obrigado a fazer, não. Faço com liberdade. E por isso que eu tenho uma meta. Se a meta... Vamos ver se até 50, pode ser até 51, 52, não sei. Enfim, eu tenho uma meta de, em algum momento da minha vida, eu gastar minhas 12 horas de trabalho por dia, 10, 12 horas de trabalho por dia, fazendo algo que não tenha nenhum resultado financeiro em troca. Porque, com perdão da palavra, mas 1 milhão a mais ou menos não vai mudar minha vida. Então, se eu trabalhar também para não ganhar nada, também não vai mudar minha vida.
Então, no fundo, não ganhar o quê? Não ganhar o dinheiro, mas isso não é tudo. Então, como assim não ganhar nada? Tá errado. Então, é ganhar o quê? É o meu objetivo, o meu significado, a sensação de estar cumprindo a minha missão. É isso que vale. Tocou aqui nesse ponto de estabilidade não existe, enfim, que é um ponto que você sempre defende. Tem gente que agora descobriu isso da pior maneira possível. Você acha que só, enfim, adotar essa mente de que estabilidade não existe já é suficiente para, te fazer aceitar mais fácil a instabilidade da vida? Ou de que maneira o empreendedor pode se preparar para conseguir enfrentar? Quando você está começando a sua vida, a tendência é você procurar segurança em vez de liberdade. Então, a questão é muito simples. Na vida, tu vai ter que escolher ou segurança ou liberdade. Os dois não dá. Se você quer liberdade, não tem muita segurança. Se você quer segurança, não vai ter muita liberdade. Então, o exemplo que eu gosto de dar é de um passarinho dentro de uma gaiola. O pássaro dentro de uma gaiola, que recebe lá alpiste todo dia, tem lá um potinho de alpiste no 5º dia útil lá que ele recebe, esse potinho de alpiste do pássaro dentro da gaiola garante a sobrevivência dele. Mas ele está preso dentro de uma gaiola, certo? Ele está preso naquela gaiola. Então, agora, ele tem segurança também naquela gaiola. Um gato não entra ali dentro daquela gaiola, entendeu? Um gato não entra, mas ele tem segurança. Se ele resolve sair da gaiola e sair voando, ele tem liberdade. Ele pode ir onde ele jamais iria. Ele pode chegar onde ele jamais chegaria dentro da gaiola. Ele pode ter a sensação de sentir o vento batendo nele, mas ele não tem segurança. Então não dá para ser uma coisa ou... Não dá para estar nos dois lugares, dentro e fora da gaiola ao mesmo tempo. Então, na nossa vida, todo mundo vai ter que escolher, em algum momento, mesmo que seja de maneira inconsciente, escolheu entre a liberdade e a segurança. Ninguém escapa dessa escolha. Todos nós estamos nessa. Eu, igualzinho, todo mundo vai escolher entre segurança e liberdade. Então, quando você é mais jovem e está começando a sua vida, do que serve você saber que estabilidade não existe? É que a gaiola não é segura como você pensa. Pode cair um avião na casa e esmagar a gaiola. Pode um ladrão entrar e roubar a gaiola. Um monte de coisa pode acontecer com a gaiola, entendeu? De repente você olha, você acha que está seguro, tem alpiste ali, ó, o dono do alpiste pode morrer. Pode esquecer de pôr alpiste ali. Muita coisa pode acontecer. Se você fizer uma analogia, não, cara, eu vou fazer concurso público. Eu fiz concurso público, eu queria ser funcionário público. Meu pai e minha mãe é funcionário público. Então muita gente acha, não, vou ser funcionário público e ali tem mais segurança. Não vai. A constatação de que estabilidade não existe serve para quem está começando a vida a saber, já que é para correr risco, então vou voar. Já que o risco é inevitável, eu vou voar. Porque pelo menos voando, eu vou ter retornos que eu não tenho dentro da gaiola. Agora, depois que você já está mais velho e bem-sucedido, é importante você saber que estabilidade não existe. Você pode perder tudo. Você pode perder tudo. Quantas empresas estavam uma beleza e já faliram agora, só nessa crise? Sim. Várias. Você pode perder tudo. A Ike Batista era o cara mais rico do mundo, o 8º mais rico do mundo. Você pode perder tudo. Eu posso ficar pobre. A beleza da coisa está aí, senhores. Por que a beleza da coisa está aí? Porque é justamente por não existir estabilidade que quem está embaixo pode subir. Porque se fosse tudo estável, ninguém podia subir. Ficava todo mundo lá estagnado pro resto da vida. Como castas. Nós teríamos castas. De certa forma, é óbvio que é mais difícil para quem está embaixo. Eu sei, ninguém precisa me contar. Eu vim de baixo, vim lá, morava na frente de uma favela, lá no bairro Jabur, em frente a Cavalo de Aço. Tinha tiroteio de noite, tinha traficante. Eu atravessava a favela para pegar trem. Ninguém precisa me contar da pobreza. Eu conheço, vivi na periferia, etc. e tal. A gente sabe que é assim. Não é fácil. É mais difícil para alguns, sim. Sim, senhor. Eu levava 2h30 para chegar no trabalho. Chegava um cara lá perfumadinho, 5 minutos, chegou em casa. Dormiu 3 horas a mais que eu, descansou 3 horas a mais que eu. Não é? Sim. Então, é mais fácil para alguns e mais difícil para outros. Fato. Ah, é justo? Eu acho até que não é. Tá, mas vai mudar isso? Não, não vai. Então, beleza. Então, vamos parar de discutir isso aqui agora e vamos pensar. O que você pode fazer para mudar na sua vida? Ah, eu tenho que trabalhar 5 horas a mais do que as outras pessoas. Tá bom. Você está disposto a isso? Não. Então, tá bom. Você não vai mudar. Ah, e você está disposto? Não, eu estou disposto. Então, tá legal. E não tem garantido que vai mudar. Não tem garantido.
Então, para concluir nessa questão da estabilidade, que bom que não tem estabilidade. Que bom. Isso significa que se eu der mole, eu caio do andar de cima. E se o outro se movimentar da maneira correta, ele sobe. E crise ajuda muito isso, né? Crise é bom porque na crise as cartas são redistribuídas. O dinheiro troca de mão. Então, crise traz essas oportunidades que são relacionadas a essa instabilidade, né? A crise, ela faz com que essa instabilidade se transforme para alguns em oportunidade. Bom, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que a gente faz, segue a gente no Instagram, @dozeroautopo_oficial. Eu sou Letícia Toledo, responsável pela apresentação e produção deste podcast. A edição de som deste episódio foi da produtora Terra Roxa. Até a próxima!